Olá, querido irmão, querida irmã, hoje 4 de junho, estou aqui na sede da Boa Nova, vou pregar hoje aqui, o tema vai ser sobre a Eucaristia, o centro da nossa vida na Igreja Católica. Se quiser vir aqui, ainda dá tempo, segue a vinheta, vem pra cá, assiste a gente aí na internet. Um abraço, Deus abençoe! Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que faz parte da nossa vida como cristãos católicos, que é a Eucaristia. É sempre importante a gente retomar o fundamento da nossa fé, que é a Eucaristia. E justamente foi motivado por uma situação bastante interessante. Quem ouviu essa semana falar do milagre eucarístico que teve na Índia? Levanta a mão para mim ver. Quem teve? Beleza, muitas pessoas não ouviram falar. Então, olha só, eu peço para vocês que sigam os perfis católicos, a CI Digital, entre outras, né? Para que você possa ali, justamente, você saber o que está acontecendo a nível de mundo na nossa igreja, né? A nossa igreja é uma igreja que está espalhada no mundo todo. E aconteceu algo muito interessante lá na Índia. Houve um milagre eucarístico que aconteceu 12 anos atrás. E justamente agora, neste ano, logo que o Papa Leão XIV assumiu o seu pontificado, ele aprovou esse milagre eucarístico. Aqui só antes de falar desse milagre em si, eu quero diferenciar para você um pouquinho, fazer você entender a diferença de milagre de fenômeno, tá? Existe uma diferença muito clássica entre milagre e fenômeno. Olha só, eu quero mostrar para você isso aqui, ó. Isso que acabou de acontecer aqui é um fenômeno físico chamado gravidade. Os cientistas dizem que tudo é atraído para um centro de massa. O papel ele não vai para o espaço, ele cai para o centro de massa da Terra, né? Então isso aqui é um fenômeno físico que os cientistas sabem que acontece, é um fenômeno. Não tem uma explicação muito bem conjecturada ainda, existem algumas teorias de como a gravidade funciona, mas a gravidade em si ainda é um fenômeno, porém ele não é um milagre, porque ele está ligado à ordem natural da natureza, ok? Por exemplo, eu lembro quando eu fiz um curso de parapsicologia, e tem muita gente que demoniza a parapsicologia, né? É claro que tem pessoas que infelizmente elas usam muito mal esse conhecimento, né? Infelizmente elas querem tirar o sobrenatural a partir do estudo, né, da parapsicologia, e não é assim. Padre Quevedo, né, que ficou muito conhecido aí no Brasil todo, apresentava alguns programas, épocas atrás, alguns programas na TV, ele estudou isso no mundo todo, ele foi doutor, né, e muitas pessoas do mundo todo que estudaram a parapsicologia chegaram à conclusão que existem fenômenos parapsicológicos. Por exemplo, locais, por exemplo, onde começa a pegar fogo espontaneamente. O Padre Quevedo ele provou que por vezes a pessoa vê o fogo pegando espontaneamente e acha que é o demônio, né? Tem já essa primeira impressão. E o Padre Quevedo e os parapsicólogos eles comprovaram que muitas vezes, e na maioria das vezes, é um adolescente dentro de casa que acaba provocando aquilo, né, a partir de um fenômeno parapsicológico. Você afasta o adolescente da casa, acaba o problema dentro da casa. É interessante isso. Então isso não é de ordem espiritual, isso é de ordem natural. Aí você tem que tratar aquele adolescente, né, saber o que está acontecendo na vida dele, claro, receber oração também, mas não é de ordem espiritual necessariamente, mas é de ordem natural, um fenômeno natural. Assim como também existe, o Padre Quevedo ele também mostrou isso, né, alguns eventos que aconteceram pelo Brasil e pelo mundo. Não sei se você sabe, mas as coisas elas podem ser teletransportadas. A água ela pode sair daqui e parar num copo ou na outra jarra que está do outro lado. É um fenômeno parapsicológico. Por várias vezes eles viram isso acontecer. Isso não era um milagre, porque tem uma explicação. A explicação, a partir da parapsicologia, uma pessoa ela pode fazer isso. Como isso acontece? Não se sabe ainda. Assim como não se sabe o que é ainda a
a gravidade, sabe que a gravidade ela acontece, entende? Da mesma forma, a água, né, que vai de um lado para o outro sem ninguém mexer, existe algo aqui realmente que, na maioria das vezes, tá, gente? Existe uma explicação parapsicológica, por isso que existe ali a pessoa que vai investigar, né, e ver do que se trata aquilo. Na maioria das vezes é um fenômeno parapsicológico. Aqui a gente teve uma situação em Campo Grande bastante interessante, que era de uma santa, anos atrás, que suava mel. Vocês lembram disso, né? Então, o que acontece? Poderia ter sido um fenômeno parapsicológico, porque pode acontecer de uma pessoa, sem ela saber, sem ela querer, ela transportar o mel de um favo para dentro da imagem. É um fenômeno. Ainda não é uma explicação, mas é um fenômeno parapsicológico, não é um milagre. Se você identifica a pessoa e afasta a pessoa dali, e investiga a imagem, vê a imagem, você consegue chegar à conclusão que é um fenômeno parapsicológico, não é um milagre. Naquela época a igreja tentou investigar, por isso que a igreja é muito séria na hora que ela proclama o milagre. A igreja ela estuda durante anos, a igreja não brinca, gente. A igreja não brinca com a nossa fé, a igreja não brinca com a fé dos outros. A igreja ela vai investigando para tentar tirar o máximo possível, né, de dúvidas a respeito daquela situação. Então, por isso entra psicólogos, parapsicólogos, cientistas, para poder tentar achar ali uma resolução para o problema de uma forma natural. E se chega numa forma natural, a igreja ela fala, olha gente, foi um fenômeno assim bastante interessante, né? De repente, né, sei lá, a imagem sua sangue, a imagem sua água, a imagem sua mel, mas não foi um milagre. Se descobriu que foi um fenômeno, ou parapsicológico, ou algum outro tipo de fenômeno, né? Ou às vezes uma farsa, né? Por vezes pode acontecer, infelizmente, farsa. Então a igreja ela vai investigando isso durante anos, para poder chegar no veredito e bater o martelo e falar, isso não tem explicação científica. Então isso realmente é um milagre. Então o que aconteceu, coloca a imagem para mim aí, por gentileza. O que aconteceu é que o nosso data show está muito ruim. Precisamos de um data show novo. Quem quiser doar um data show novo para nós, inclusive aquele lá queimou, tá? São coisas que a gente vai ter que fazer. Mas apareceu ali, dá para ver levemente, né, o rosto de Jesus na hóstia consagrada. Oi? Se apagar um pouquinho a luz, apaga a luz também um pouquinho alguém para nós, por gentileza? Alguém consegue? Verdade, olha aí. Acho que vai ficar melhor, né? Poder enxergar. É importante a gente ver para enxergar essa imagem. Show, agora ficou show, né? Você consegue perceber na imagem os cabelos, né? Na hora que você olhar pela internet, você enxerga direitinho, tá? A barba, a boca, os olhos. Então, esse primeiro, a igreja teve como um fenômeno. Isso aconteceu na celebração de uma missa. O padre na Índia, numa sexta-feira, 12 anos atrás, ele foi celebrar a missa. E na hora que ele elevou e começou a fazer o momento da consagração, neste exato momento, não foi em outro momento, não foi escondido, não foi alguém, foi à vista de todas as pessoas. Então o milagre começa a acontecer por aí, foi à vista de todos. Uma luz muito forte saiu da Eucaristia, e na hora que aquela luz foi meio que se apagando assim, ficando mais fraquinha, ficou impresso o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é um fenômeno, disse a igreja. A igreja pegou essa hóstia, levou para o Vaticano, saiu da Índia e foi para o Vaticano, e durante 12 anos, não foram 12 semanas, a igreja não tem pressa para isso. Durante 12 anos, a igreja estudou esse fenômeno, e nenhum cientista na face da terra, nenhum parapsicólogo, ninguém conseguiu chegar a uma conclusão de como o rosto de Jesus foi parar na hóstia consagrada. Pode chegar, Zé. Então, o Papa Leão XIV decretou
esse evento como um milagre eucarístico, e pediu para o núncio apostólico, agora dia 31 de maio, levar do Vaticano. O núncio apostólico, para quem não sabe, é o emissário do Papa em determinado país, né? O núncio apostólico na Índia foi até o Vaticano, pegou a Sagrada Eucaristia, agora já com atestado de milagre, e levou até a paróquia onde aconteceu. E hoje ela está lá exposta para quem quiser ir e ver. Fizeram uma linda missa, uma linda procissão com milhares de pessoas para poder, né, reverenciar esse milagre eucarístico. Então, irmãos e irmãs, quando a gente fala de Jesus na Eucaristia, nós não estamos falando de um símbolo, nós não estamos falando de uma lembrança, nós não estamos, né, nós católicos não somos como os irmãos protestantes que fazem aquilo apenas como um símbolo, como uma memória. Não, nós, mais do que uma memória, nós sabemos que no meio do rito da celebração da Santa Missa, na hora que o sacerdote, não é qualquer sacerdote, tem que ser um sacerdote católico, porque se você perde a sucessão apostólica, aquele padre, ele não tem o poder de consagrar a Eucaristia. Então tem que dizer para você, se você vai na Igreja Católica Apostólica Brasileira, diz que lá tem os padres deles, né? Lá não há Eucaristia. Não há Eucaristia, porque não há sucessão apostólica. Ok? Se você vai numa outra igreja que não tem sucessão apostólica, que foi criada na cabeça de alguém, que não está em comunhão com o Papa, que não está em comunhão com a igreja, ali pode ter um rito igualzinho, alguém vestido igualzinho o padre, vai elevar um cálice e uma hóstia igualzinha que a gente usa aqui, e vai pronunciar as mesmas palavras, e vai usar exatamente o mesmo rito nosso. Ali não há Eucaristia. Ali é no máximo, um pão que foi consagrado, assim foi abençoado, tá? Mas não é Jesus real na Eucaristia, porque é necessário um sacerdote católico, ordenado na Igreja Católica, para que isso possa acontecer. E por que isso acontece na nossa igreja e só na nossa igreja? Porque o fundador da nossa igreja não é um pastor. O fundador da nossa igreja não é um sacerdote. O que saiu da igreja e montou uma outra igreja não é um bispo. O fundador da nossa igreja é o próprio Jesus. Pega aí comigo, Mateus 26. São Mateus, assim como alguns outros evangelistas, ele vai narrar o que Jesus fez na última ceia. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, ou seja, abençoou, né? Partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Isto é, irmão, Jesus não disse isto representa, isso é uma representação, isso é uma memória do meu corpo. Não, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Então veja bem, a palavra que o verbo ser está no presente, isto é, ou seja, é presente. Jesus está presente o tempo todo na Eucaristia, desde aquele momento que ele consagrou pela primeira vez ali o seu corpo na hóstia, no caso no pão ázimo, né? A gente usa a hóstia hoje por uma forma, digamos assim, mais prática, para a gente poder distribuir a Eucaristia, poder levar, enfim, mas era o pão ázimo que Jesus usou. Então, Jesus não fez uma representação,
olha, estou representando aqui o meu corpo, ó, faz de conta que isso daqui, na hora que vocês verem, você não fosse só uma lembrança de mim, não. Ele falou, isto é o meu corpo. E aí, lá para frente, só pedir ajuda aqui para os universitários. Eu queria que você pudesse pegar comigo agora Coríntios 11, 24. Coríntios 11, 24. Lá para frente. São Paulo. 1 Coríntios. Coríntios 11, 24. Coríntios 11, 24. Vamos usar a Bíblia. Vamos manusear a Bíblia. Essa passagem é usada numa das leituras na Quinta-feira Santa, que é o momento dentro da igreja que a gente celebra a instituição da Eucaristia. Vamos começar a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, 17 vai dizer: fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. Em primeiro lugar, ouso dizer que quando se reúne a vossa assembleia, há desarmonias entre vós, e em parte eu acredito. É necessário que entre vós haja partidos, para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor. Olha só, presta atenção, antes de eu continuar. São Paulo, ele não conheceu pessoalmente Jesus, a não ser através de uma visão. Quando você lembra, né, que ele teve uma visão, que ele estava indo perseguir os cristãos, e ali, justamente, alguns falam, né, que isso não é uma tradição na igreja, mas não é aquilo exatamente, não está na palavra, que ele cai do cavalo, né? Talvez estivesse montado, talvez não, mas o fato é que ele tem uma visão de Jesus. E ali há toda aquela conversão de São Paulo. E São Paulo se torna um grande missionário, celibatário, solteiro, sem esposa, sem filhos, sem sogra para cuidar. Ele sai para evangelizar e vai dar a evangelização e levar o evangelho para todos os lugares. Quando ele passa por Corinto, né, que foi justamente uma das comunidades que ele ajudou a fundar, ele fica sabendo, porque São Paulo, como um apóstolo, ele se sente na obrigação de orientar os irmãos. Por isso que a igreja, a nossa igreja, ela é fundada nos apóstolos. Os apóstolos têm esse poder de governar a igreja, né? É que são os bispos hoje, de governar, de santificar a igreja a partir dos sacramentos e de ensinar a palavra. E os bispos dividem esse fardo com os diáconos e com os presbíteros, que são os padres. Então, a partir da igreja, que é hierárquica, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo governa toda a igreja. Por isso que quando um diácono e um padre falam, você precisa parar para escutar. E deixa eu dizer para você, quero fazer um parênteses aqui. Hoje, infelizmente, existe uma coisa muito difícil que está acontecendo. Já falei isso aqui algumas vezes, mas ainda quero repetir porque parece que a coisa está piorando. Hoje, o influencer, seja ele católico ou protestante, ou não seja nada, né? Ele tem mais poder de governar o rebanho de Deus, às vezes, do que o próprio pastor ordenado. Por vezes, algumas pessoas chegam até mim e acreditam mais no que ele viu na internet do que aquilo que eu estou passando para ele, que é uma verdade de fé, que é a orientação da nossa igreja local, que é a orientação do nosso bispo, a orientação da nossa comunidade. A pessoa dá mais crédito para o influencer do que realmente para os pastores ordenados. Entende? E aí começam as comparações e os problemas. Isso é muito grave, gente. Porque na hora que você tiver o problema no teu casamento,
com o teu filho, quando morrer alguém e você for chamar para poder fazer exéquia, não é o influencer que vai sair da casa dele para poder atender você, mas vai ser o diácono, vai ser o padre, ou vai ser talvez até o bispo. Entende? Então, eu queria dizer muito para vocês, eu queria que vocês pudessem me ajudar nessa visão, para o bem da nossa igreja. Cuidado com aquilo que você escuta nas redes sociais. Eu deixei de seguir um bando de gente, mas deixei, gente, fui fazendo uma limpa, ainda tem que fazer uma limpa, ainda tem, entendeu? Nas minhas redes sociais, de pessoas que só vivem de polêmica por polêmica, polêmica por polêmica, polêmica por polêmica, para ganhar engajamento e não fazer absolutamente nada pelos outros, a não ser colocar minhoca na cabeça. Infelizmente isso é uma grande verdade. Existem bons influencers, boas pessoas que a gente pode seguir, boas referências, ok. Mas toma cuidado quando o influencer já começa a colocar você contra a sua própria igreja local, contra o seu padre, contra o seu bispo, contra o diácono. Cuidado, cuidado, toma muito cuidado, porque realmente aí pode estar, começando uma sementinha de divisão, uma pequena semente de divisão no teu coração, que daqui a pouco você vai se afastar da igreja real para viver o mundo virtual, somente o mundo virtual, e na hora que você precisar realmente da igreja real, você não vai mais ter ligação com ela. Então São Paulo, voltando aqui para o texto, era um apóstolo preocupado com as pessoas. Por isso assim, algumas pessoas às vezes vêm conversar comigo e eu dou uns puxões de orelha, eu dou umas orientações meio duras e não tenho medo de ser assim, e falo também para os meus irmãos também serem assim, quem orienta as pessoas. Por quê, irmãos? Porque na verdade nós somos pastores e o pastor precisa corrigir, muitas vezes a ovelha, e colocar ela no caminho, E São Paulo vai com todas as letras. Ele não passou melzinho, na chupeta para falar assim: olha, eu tenho uma coisinha para falar para vocês, vocês me desculpem, Não, ele foi descendo o sarrafo mesmo na carta, Entre, em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúne a vossa assembleia, há desarmonias entre vós, e em parte eu acredito, que é necessário que haja entre vós partidos, para que se possam manifestar os que são realmente virtuosos. Ou seja, ele está dizendo: olha, porque tem muita gente ruinzinha no meio de vocês, e é bom que tem esses negócios, porque a gente vai separar o joio do trigo, entende? Então São Paulo ele começa já apertando o cerco, ele vai falar lá para frente, versículo 20: desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor. Ele já está colocando um peso sobre a ceia do Senhor, sobre a missa, sobre a Eucaristia. Porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apresenta a tomar sua própria refeição, enquanto uns têm fome e outros se fartam. Porventura, não tendes casa onde comer e beber? Presta atenção no que está acontecendo aqui, presta atenção. Nessa época, entenda que a Eucaristia e a igreja acontecia nas casas, assim como quem está em célula aqui. Você imagina que na tua célula, você que participa de célula, toda a célula, junto com a reunião da célula, junto com o lanchinho, todo mundo leva aquele lanchinho, Eu lembro quando a gente tinha aqui a célula, quando eu morava aqui na sede da comunidade, tinha uma tal de sonequinha, gente, que o pessoal trazia, que era um bolinho doce assim, com leite condensado no meio. Eu comia, sei lá, uma dúzia daquilo ali. Todas as vezes que o irmão vinha para a célula, eu mandava para ele uma mensagem: irmão, traz a sonequinha, por favor, Se você gosta dessa célula, traz a sonequinha. E aí, a gente, você imagina só, presta atenção, você vivendo, na tua casa vai acontecer a célula, todo mundo leva o lanche, e logo depois vai ter a missa. Aparece um padre para poder celebrar a Eucaristia dentro da tua casa. Imagina que coisa linda! A missa dentro da tua casa, toda semana. E aí, o padre chega, e na hora que ele começa a arrumar as coisas ali para a Eucaristia, todo mundo começa a voar em cima da sonequinha, em cima do pão com mortadela, da Coca-Cola, e todo mundo quer, na hora que vem a Coca-Cola, todo mundo quer ir na Coca, E deixa lá aqueles sucos por último. E vai na Coca e todo mundo tomando. E não, peraí, o padre está montando ali.
e vira aquela bagunça. E aí como que você vai celebrar a Eucaristia? Mediante a bagunça. Tem como, né? Então São Paulo vai dizer, olha, isso era chamado da ágape, tá? O ágape que acontecia, a reunião fraterna dos irmãos, o ágape, como uma célula mesmo. Então havia essa bagunça no meio da reunião. E ali, na hora que o padre ia celebrar, o que o padre usava era o pão ázimo. Ali ele já nem sabia mais o que era pão ázimo e depois o que era o corpo do Senhor, e já virava uma bagunça. Então São Paulo vai dizer, opa, peraí, ele vai dizer, porventura não tendes casa de comer e beber? Vai lá na conveniência e compra o que você vai comer, filho, né? Ou menosprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi, devo louvar-vos? Não, nisso não vos louvo. Eu recebi, agora presta atenção, acompanha comigo na tua Bíblia, versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Vamos ver juntos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Continuando. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Versículo 26. Assim, todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Então presta atenção como que São Paulo ele coloca um peso sobre aquele momento sagrado que é a consagração da Eucaristia. Se você prestar atenção, exatamente essas palavras que São Mateus relatou, são as mesmas palavras que São Paulo relata nos Coríntios, anos depois de que Jesus, né, já tinha tido sua paixão, morrido e ressuscitado. É a mesma palavra que o sacerdote fala na hora que consagra. A partir dessas palavras sagradas, acontece aqui no nosso meio um milagre. O pão já não é mais pão, ele é o corpo do Senhor. Mas repito, tem que ser um padre católico da sucessão, que tem a sucessão apostólica, porque senão a ordenação dele não vai. Entenda? É importante você entender isso, porque se você for em algum outro lugar, se você tem dúvidas, que a Igreja Católica não comungue, não entre, não participe. Entende? Toma cuidado. Esses dias tem uma FM aqui na cidade que tem um padre que faz uma oração bonita, gente, bonita mesmo, né? No final da tarde. Pensa no nome que reza bonito. Mas ele é tal da Igreja Católica Apostólica, não sei se é carismática ou carismática, que tem lá, acho que na Vila do Guarandi. Não é Igreja Católica. Não tem tradição apostólica. Quem vai lá, né, não está indo na Igreja Católica. Está dando para entender? Então, por isso que é importante a gente saber onde a gente anda, né, e com quem a gente anda também. Tá bom? Então é importante a gente saber disso. Então a Eucaristia, ele é o centro da nossa fé. Se a gente perde a noção disso, a gente perde tudo na nossa vida. Tudo. E aí entra algumas práticas muito importantes para nós, que sabemos realmente, católicos, que sabemos o valor da Eucaristia, e sabemos que Jesus está aqui, vivo e ressuscitado na Eucaristia. Práticas de devoção que nós temos que ter. Então, eu quero relembrar você. Talvez é chover no molhado, mas esse chover no molhado é relembrar você da importância que é ter Jesus no nosso coração e na nossa vida a partir da Eucaristia. A primeira coisa, comungar o corpo santo do Senhor. É importante a celebração de domingo, ela é de preceito. Mas se você puder ir em outras missas durante a semana,
e também comungar o corpo do Senhor ali, graças, bênçãos e, acima de tudo, comunhão com o próprio Jesus vai acontecer na sua vida. E aqui deixa eu falar para você. Muitas pessoas eu vejo assim, que elas vão, às vezes, na missa com o Santíssimo em determinado lugar, elas vão diante de Jesus na Eucaristia, mas veja, é sempre naquela intenção de pedir algo para o Senhor. Sabe, desculpa a expressão, aquele amigo interesseiro, que você sabe que o cara tem dinheiro e você vai nele só porque ele, puxa cara, eu estou quebrado, preciso de uma graninha, então eu chego, faço uma moral e vou ali e tal, e de repente dou a facada, né? Pô, cara, você não tem como emprestar tanto. Não é que o amigo não vai te emprestar, ele pode, até deve te emprestar, se ele tiver condições. Mas o amigo, acima de tudo, ele quer a tua amizade, ele quer o teu coração, ele quer a tua presença. Entende? Se no meio do relacionamento da amizade surgir uma necessidade, sem problema nenhum, um bom amigo está ali para poder ajudar a gente na necessidade. Mas o nosso relacionamento com o Senhor não pode ser de interesse. Não pode ser de interesse. Tem que ser um relacionamento de amor, de amizade. Eu não comungo todos os dias e também não vou fazer a Eucaristia diária somente porque eu quero unção na minha vida para mim poder tocar uma obra. Não, eu comungo porque eu preciso de Jesus. Eu amo Jesus, eu quero ter Jesus dentro de mim. Entende? É claro que as graças, repito, as graças e as bênçãos de um amigo afortunado como Jesus recairão sobre a nossa vida. É claro que vão cair. Mas isso não pode ser o primeiro interesse do relacionamento com o Senhor. Assim como na Eucaristia que a gente toma, assim como na adoração que a gente faz. Gente, presta atenção, tem gente que vai para o Santíssimo e vai adorar o Santíssimo somente quando o bicho está pegando. Ou quando está chegando o acampamento. Eu vou trabalhar no acampamento, preciso fazer a adoração. É claro que você precisa fazer a adoração para você poder, né? Para as graças, e pedir, claro, para o Senhor, para que as graças e bênçãos recaiam sobre essa obra, que é o acampamento, um retiro, um encontro, é claro. Mas não pode ser só isso. Depois que passa o acampamento, você visita o Santíssimo. Depois que acaba o acampamento, você vai comungar, fazer a Eucaristia diária. Digamos que você não tenha nada mais durante o ano para poder trabalhar, para poder fazer na obra ou na missão. Você vai fazer adoração somente para amar Jesus e somente para adorá-lo, somente para dizer o quanto você o ama? Ou somente quando tem uma missão em vista? Ah, tem uma missão em vista, então dá-lhe adoração, dá-lhe Eucaristia, dá-lhe missa diária. Na hora que acabou a missão, né? Relaxa. O relacionamento de amor, ele tem que existir acima de tudo, porque Jesus é nosso amigo. Tinha uma música antiga que a gente cantava, né? Dizia assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Então, assim, quando a gente, né, começou na caminhada anos atrás, a gente aprendia realmente que se chegar a Jesus era se chegar para uma relação de amizade, para uma intimidade. O restante vem como consequência, né? Então, tomar a Eucaristia, confessados, é claro, né? Não vou ficar chovendo no molhado, porque o Padre Bruno toda hora está chamando nossa atenção nisso aqui. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Adoração, seja ela em comunidade, como a gente vai fazer daqui a pouco aqui, a gente sempre faz um grupo de oração, mas uma adoração que a gente precisa fazer é aquela sozinho, onde é você e o Senhor. Eu adoro quando eu estou viajando no interior, para mim achar igrejas assim na hora do almoço que estão vazias. E eu consigo entrar e ficar sozinho diante do Santíssimo ali, sem ninguém, sem barulho, né? Sem nada, e ficar só eu e Jesus ali, alguns minutos. Mas eu estou passando pela cidade, identifico a igreja, vou, e olha que graça, né? De poder ser católico. Onde a gente está, onde tem igreja, Jesus está ali no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então passar e fazer essa adoração, diácono, eu não tenho horas para ficar diante de Jesus, não tem problema.
São alguns minutos, se tiver alguns minutos, fique alguns minutos. Gente, é a qualidade do relacionamento, não é a quantidade. Claro que se você puder ficar mais, sim, é sempre melhor. Mas é aquela intimidade de falar: Jesus, eu estou aqui. Às vezes não tem nada para falar, às vezes você está até angustiado com problema, mas vai no Santíssimo, senta lá e fala: Senhor, eu estou aqui. Hoje eu não estou muito inspirado para falar, não. Hoje eu não estou muito inspirado para poder dizer palavras de amor. Estou até meio emburrado por situações que estão acontecendo, mas estou aqui. Eu te amo, quero que o Senhor me ame também, e vamos a esse relacionamento de amizade. Pronto, excelente, entende? Então, é esse estar juntos, nós e o Senhor. Outra coisa bastante importante é propagar também a devoção ao Santíssimo Sacramento. É levar as pessoas a adorarem a Jesus. É convidar as pessoas para irem para a missa, para irem fazer adoração. Quando você convida alguém para vir no grupo de oração, você faz uma grande obra de caridade. Porque você está trazendo uma pessoa para perto de Deus, para perto da palavra, da oração e da adoração, mas também da adoração santíssima. É uma grande obra que você faz. Então, convidar as pessoas, trazer elas para próximo de Jesus. Ou então, aquele convite assim, né? Uma missa durante a semana, uma missa pequena, com poucas pessoas. Olha, vamos ali participar uma missa ali na semana. É poucas pessoas, 10, 15 pessoas, mas vamos ver esse monte de intimidade com o Senhor. Convida as pessoas. E gente, que belo que é que eu vou terminando para a gente poder rezar. Quando a gente vê a beleza da igreja e como que da Eucaristia emana uma força que humanamente é inexplicável. Depois que eu me tornei diácono, né? Me tornaram, na verdade, não me tornaram, né? Fui ordenado. Quando eu posso estar com o Santíssimo, carregando o Santíssimo, por vezes, eu passo do lado das pessoas e vejo como as pessoas se dirigem a Jesus. Isso é um privilégio. Porque a gente sente no coração a graça que vai emanando da Eucaristia para aquela pessoa. É impressionante, não tem como explicar. Só quem realmente tem esse ministério e que tem essa graça de poder abençoar as pessoas com o Santíssimo Sacramento, que é a maior bênção da igreja, né? Porque é o próprio Jesus nos abençoando. O próprio Jesus nos abençoando. Então, olha só, é impressionante quando a gente vê ali aquelas graças que vão emanando, e você acha realmente que se não houvesse ali de verdade a presença real de Jesus, alguma coisa aconteceria? A transformação da vida das pessoas, os milagres que a gente vê acontecendo na vida das pessoas. Você acha que realmente a gente humanamente tem força para poder fazer isso? Gente, nós não temos. É o poder de Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia que nos toca, que nos liberta, que nos dá força. Entende? Esses dias eu fui fazer uma manhã de adoração ao Santíssimo sozinho, lá no Paulo VI. Comecei com o Padre Pedro e fiquei no sábado na parte da manhã. Quando chegou no final da manhã, ali, não sei se vocês sabem, ali ficam os padres idosos e doentes, já, né, no finalzinho da vida já. E o Padre Pedro, que celebra aqui conosco, tem essa linda missão de tomar conta da casa e daqueles, né, senhores que estão ali, às vezes até parentes deles também, que vão ficar com eles ali naqueles momentos, né, já de dificuldade. Esses dias, estando lá, 11h30 da manhã, eles celebram uma missa. Os padres já doentes, junto com o padre. E eu fiquei no fundo ali, e é bonito demais de ver que aqueles homens já no finalzinho da vida deles, já com aquela dificuldade toda, né? Alguns já até mesmo indo para uma demência. Na hora que há a consagração da Eucaristia, como eles estão ali celebrando, que o padre começa, o padre presidente, né, o sacerdote que está na presidência, ele começa a levar ali o corpo do Senhor, eles se levantam e eles concelebram junto ali
pedindo, né, que o Espírito Santo transforme aquele pedaço de pão no corpo e o vinho no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é lindo demais ver. Se você acha que um homem vai dar a vida, deixar tudo, para poder, né, chegar no final da vida, se aquilo não fosse verdade, gente, se ele não acreditasse de verdade que aquilo é o corpo do Senhor, então é maravilhoso quando a gente tem essa graça e perceber que só dentro da Igreja Católica nós temos a Eucaristia. Eu queria muito que você pudesse hoje sair daqui do grupo de oração valorizando isso que você tem dentro da tua igreja, valorizando aquilo que você tem aqui dentro deste grupo de oração, porque não é todo grupo de oração que tem a graça de ter o Santíssimo Sacramento exposto. Não é em todo lugar, não é em toda, né, capela, né, ou igreja mesmo que há essa possibilidade. Aqui nós temos essa graça. Então que você valorize isso e que você possa amar a Jesus muito